Educação à distância, mudando realidades. Prezados alunos do curso de Pedagogia do Instituto Federal de Rondônia, após a apresentação, nós vamos agora dar início à nossa primeira aula da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, o seminário de TCC1. Então, nós vamos começar essa aula falando sobre iniciação científica. Vou lembrar para vocês que na aula anterior, na apresentação, eu já vou deixando aqui uma dica para vocês aproveitarem essa aula para a elaboração da atividade de percurso 1, que é o fórum. Então, no fórum eu vou fazer um questionamento sobre iniciação científica, quais são as expectativas da iniciação científica. Então nós vamos aproveitar, eu peço para que vocês peguem essa aula para aproveitar para fazer a atividade número 1, atividade de percurso 1, o fórum. Então, o que é iniciação científica, né? A iniciação científica, ela também é conhecida como IC, iniciação científica, as iniciais. A experiência de pesquisa voltada para alunos de graduação interessados em conhecer atividades de investigação desenvolvidas nas instituições de ciências e tecnologia e que percorre uma longa história no país. Então, a iniciação científica, ela é esta oportunidade que os alunos dos cursos de graduação e também alunos de outros cursos têm de estar tendo a oportunidade de estar trabalhando, abordando, participando, tendo uma experiência com a pesquisa dentro do seu futuro campo de atuação. É importante a gente lembrar que todo e qualquer curso de graduação, curso de licenciatura, um curso superior, ele possui uma atuação na esfera profissional, onde você vai ter uma atuação enquanto profissional daquela área que você está sendo habilitado, mas você também terá a oportunidade, um outro campo, que é o campo da pesquisa, que é o campo da construção da ciência, é o campo da construção do conhecimento. Então, a iniciação científica, ela dá esta oportunidade, ela abre esse caminho para que vocês, enquanto estudantes, ainda em processo de formação, tenham essa oportunidade de trabalhar com pesquisadores que já passaram por esse processo, tá? Então, desde a criação das primeiras universidades brasileiras, sabe-se que jovens estudantes participam ativamente do trabalho de pesquisa desenvolvidas em algumas instituições. Na condição de estudantes universitários, muitos jovens iniciam as suas carreiras profissionais como auxiliares de laboratório, ainda que de maneira muito informal. Então, a iniciação científica, ela proporciona a este jovem que ainda está na atuação enquanto acadêmico, compreender esse espaço da pesquisa. E é convivendo nesses laboratórios, é convivendo junto com outros pesquisadores mais experientes que o aluno, o estudante da graduação, da licenciatura, ele tem a oportunidade de direcionar a sua área de entendimento, a sua área de pesquisa, a sua linha e ele construir a sua identidade de pesquisa. A iniciação científica, ela pode ser apresentada de algumas formas. A primeira forma que nós temos para apresentar a iniciação científica é no sentido de introduzir o aluno no mundo da pesquisa científica, né? A primeira forma que a iniciação científica se apresenta para os estudantes de graduação de licenciatura é para introduzi-lo no mundo da pesquisa. O segundo momento é para estimular o professor orientador a formar equipes
e grupos de pesquisa. Então, entenda que a iniciação científica, ela não é um instrumento, ela não é uma atividade, não é uma ferramenta que ela contribui somente para o aluno. Ela contribui muito mais ainda para o professor pesquisador, para o professor orientador. Então, o aluno ele vai estar junto com o seu professor orientador, junto com um outro pesquisador, desenvolvendo um grupo de pesquisa com atividades semelhantes e com propostas de pesquisas e com uma linha parecidas, entende? Alinhadas, um alinhamento de pesquisas. Nós vamos formando grupos a partir desses alinhamentos e dessas perspectivas de pesquisa. Uma outra possibilidade é que a instituição ela tem isso como um instrumento de formulação de pesquisa, de políticas de pesquisa. Então, são 3 espaços que nós estamos discutindo aqui durante essa aula na iniciação científica. Um espaço que a gente vai denominar de importância para o aluno, que é a introduzir dentro do mundo da pesquisa. Um outro espaço que é para o espaço professor-pesquisador, onde o professor pesquisador ele pode, a partir desses temas que vão surgindo, dessas propostas que vão surgindo de pesquisa, montar grupos específicos de pesquisa, né? E um outro momento, que é um terceiro momento, que é a possibilidade da instituição estar reformulando as suas políticas de pesquisa. Então, ela contribui, a iniciação científica, ela contribui para esses 3 participantes: o aluno, o pesquisador, o professor pesquisador e a instituição. Com isso, a iniciação científica ela passou a ter uma forma bem mais sistematizada, né? A partir de quando, nesse terceiro momento em que entra as instituições, elas começam a ganhar com a iniciação científica, a crescerem com a iniciação científica, a sistematização desse trabalho começou a ser muito mais facilitado, e aí surgiu o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. Ele surgiu lá em 1951 e as primeiras bolsas começaram a ser oferecidas de modo assim progressivo, até chegar um momento de institucionalização dessas bolsas. Então, a pesquisa científica ela passou, a partir dessa sistematização, a ser em alguns momentos financiada por instituições que tenham interesses em comum, né? Você pegar o exemplo de um tema de pesquisa em que uma instituição tem interesse em conhecer os resultados a respeito desta pesquisa, essas instituições elas têm financiado, né, e os alunos têm recebido bolsa para desenvolver esse trabalho. No entanto, somente lá na década de 70 que é criado o programa de bolsas. Até aquele momento, as bolsas eram dadas assim de forma como um balcão, eram solicitadas individualmente. Havia bolsa, mas não era uma política institucionalizada, não era uma política bem mais acertada. Então, o que acontece com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq? A iniciação científica para a CNPq passou a ser entendida como um instrumento de formação que permite introduzir na pesquisa os estudantes de graduação. A CNPq também pensa na iniciação científica como um instrumento fundamental para que durante o processo de sua formação, os estudantes sejam inseridos nessas pesquisas por meio de projetos norteados por princípios teóricos, metodológicos e práticos. Então, a partir desta iniciativa, as universidades passaram a organizar os seus programas internamente e o CNPq criou programas institucional de bolsas de iniciação que a gente chamou de PIBIC.
Isso vai acontecer lá pela década de 80. Cotas passaram a ser disponibilizadas às universidades que mantêm programas próprios de iniciação científica. Então, é muito importante que nós, enquanto professores, vocês, enquanto alunos e a instituição estejam alinhadas dentro desse processo de iniciação científica. Porque dentro desse processo, não só a instituição ganha, mas o aluno também ganha conhecimento, o professor também ganha oportunidades para apresentar trabalhos, apresentar pesquisas, para complementar a sua formação profissional dentro de um programa de mestrado, dentro de um programa de doutorado. E o PIBIC, ele visa apoiar essa política de iniciação científica desenvolvida nas instituições, através dessas bolsas que são concedidas aos estudantes de graduação. A cota, ela é diretamente levada para a instituição e elas são as responsáveis pela seleção desses alunos e desses projetos. Os estudantes, quando eles se tornam bolsistas, eles têm uma relação muito bem mais próxima com o seu orientador. Então, esses projetos, eles são direcionados pela instituição, né? No caso aqui a nossa instituição pelo Instituto Federal, e os professores, eles serão os orientadores, onde eles vão selecionar dentro do corpo, do grupo de estudantes, os alunos para fazerem parte desses projetos e serem iniciados de modo científico. Qual o objetivo, de fato, da iniciação científica? Eu vou apresentar aqui uns objetivos da iniciação científica com base naquilo que o próprio CNPq já vem apresentando. Despertar a vocação científica e incentivar novos talentos entre os estudantes de graduação. Então, com a iniciação científica, os alunos, muitas vezes, eles não ficam somente na graduação. Aluno que tem participação de iniciação científica é um aluno que não para. É um aluno que sai da graduação e já vai para um programa de pós-graduação, já vai para um programa de estrito sensu, já vai para o mercado de trabalho, já vai desenvolver um projeto. Então, assim, a iniciação científica, ela desperta essa vocação. Vou citar aqui um exemplo, um aluno que tenha participado de um projeto de iniciação científica com educação ambiental. Então, ele vai ter, dentro desse processo de formação e participação de iniciação científica em educação ambiental, muitas oportunidades de conhecer de perto a respeito da educação ambiental e dali ele criar um despertamento a essa vocação da educação ambiental e direcionar novos projetos, participar de projetos em outras instituições, participar de projetos em outros estados. A iniciação científica também contribui para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores. Então, se eu estou num programa de doutorado ou de mestrado e eu tenho um grupo de estudantes que estão fazendo parte da iniciação científica comigo, eles serão, de um certo modo, facilitadores do meu trabalho, né? Eles vão estar inseridos juntos com o professor orientador dentro do trabalho de pesquisa e isso vai vir de encontro na redução de tempo para levantamento de dados, de tempo para levantamento de análise, para fazer análise de dados e tabulação de dados, né? Então, o aluno que trabalha com o professor orientador na iniciação científica, ele contribui com o seu professor para reduzir esse tempo. Ele contribui também na formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional. A gente sabe que durante o processo de formação é muito complicado assim, o aluno estudar e, ao mesmo tempo, ele ter que trabalhar em uma outra área que não é a dele, né? Então, a iniciação científica, quando ela proporciona a bolsa, ela contribui dentro desse aspecto de
recursos humanos, de facilitar e de ajudar os alunos nesse processo. Estimula uma maior articulação entre a graduação e a pós-graduação e contribui para a formação de recursos humanos para a pesquisa. Já falei que ela reduz tempo na permanência dos alunos na pós-graduação, ela estimula os pesquisadores produtivos e a envolverem os alunos nas atividades científicas, proporciona ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, ela amplia o acesso e a integração do estudante à cultura científica. Então, essas atividades elas são muito importantes para o prosseguimento do nosso trabalho em TCC1, né? Então, por isso que eu quis fazer essa aula a respeito de iniciação científica, e durante o fórum eu vou questionar com vocês, nós vamos discutir lá na plataforma, no fórum, sobre a importância da iniciação científica e quais são as áreas em que vocês têm interesse de atuar dentro de pesquisa científica. Meu muito obrigado a todos. Educação à distância, mudando realidades.